Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Paz do Senhor. Boa noite a todos que estão em casa, adorando aquele que é digno, né? Que nós sabemos que nós passamos por lutas constantes, há uma guerra interior, né? A guerra do espírito com a carne, mas que nós possamos a cada dia nos enchermos do Espírito Santo de Deus, para que ele reine em nossas vidas, para que a bondade possa fazer parte da nossa vida, porque não há bondade em nós de nós mesmos, não é verdade? A bondade, ela vem de Deus, porque ele é bom. E se ele habita em mim e em você, logo, vamos fazer a vontade dele, vamos fazer aquilo que ele nos orienta a fazer. Amém? Estava glorificando ao Senhor, sentindo a presença dele aqui em nosso meio, porque ele está aqui em nosso meio. Glória a Deus. Nós vamos. Vou tirar aqui para falar, porque eu estou sufocada. Está todo mundo longe de mim, né? Eu estou longe de vocês aí, então a gente fala melhor assim. Há 15 dias, se não me engano, o Senhor me deu uma palavra lá em 2 Timóteo, e hoje aprove ao Senhor que nós concluímos, né? Vamos concluamos essa palavra. Né? Não pode falar errado, professora falando errado. Concluamos essa palavra nessa noite que o Senhor colocou no meu coração há 2 semanas atrás. E está lá, né? 2 Timóteo, no capítulo 2, de 1 a 4. Nós vamos relembrar aqueles que acompanharam, aqueles que não acompanharam, nós vamos ouvir, né, e refletir sobre aquilo que o Senhor tem para mim e para você nessa noite. A palavra do Senhor diz assim, amém? 2 Timóteo 2, de 1 a 4. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Porque de mim, dentre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Senhor, continua falando conosco nessa noite. Nós sentimos, nós sabemos que o Senhor falou, né, desde o início desta reunião. E queremos te pedir que o Senhor continue na direção de todas as coisas. Quem está ligado contigo está sentindo a tua presença. E nós queremos continuar, porque nada que estamos fazendo aqui é para engrandecimento nosso, não. É para engrandecimento daquele que é digno. Nós te glorificamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como nós falamos, né, sobre essa passagem aqui, e voltando aqui no versículo 3, né? Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Então, um bom soldado de Cristo, ele sofre, viu? Às vezes, né? Muitas pessoas falam por aí que tem crente sofrendo, tem alguma coisa errada. O bom soldado, ele sofre sim. Ele passa por angústia, ele passa por aflições, ele passa por momentos difíceis, né? Então, saiba disso. Se você está sofrendo, continue perseverando, porque o Senhor, ele é fiel, ele é justo. E a palavra diz, que você pode sofrer, sim, mas continue ali firme como bom soldado de Jesus Cristo, aquele que foi alistado para a guerra, aquele que foi alistado para a batalha. Então, nós falamos, né, de acordo com essa passagem, que há 2 ensinamentos aqui para as nossas vidas. Há 2 lições grandiosíssimas para mim e para você. A primeira foi que nós já falamos, né, como eu disse, há umas semanas atrás, que o bom soldado de Cristo, ele não se embaraça com os negócios desta vida. Aí nós falamos sobre a questão do embaraçar. Isso aí está no versículo 4. São as duas atribuições dos soldados que a gente vai compartilhar. Ele não se embaraça com os negócios desta vida e ele agrada aquele que o alistou para a guerra. Então, nós falamos sobre a primeira parte, que foi embaraçar. Chegamos a falar que o embaraço significa empecilho,
algo que tenta lhe parar, né? Algo que tenta lhe paralisar, algo que tenta impedir a sua caminhada. E são muitos embaraços nas nossas vidas, né? Diariamente nós estamos sendo embaraçados por algumas situações. E a gente precisa ter visão e pedir ao Senhor misericórdia para que esses embaraços não nos pare na caminhada. E dentre esses embaraços que nós falamos, né, que eu citei, que o Senhor, que o Espírito Santo me deu, nós falamos sobre mentira, né? Nós falamos sobre fofoca, sobre falar mal, sobre a falta de perdão, né? Sobre a questão da autossuficiência, a questão do orgulho. São coisas que aparentemente, né, não tem nada a ver, mas quando ela vem nos embaraçar de uma forma assim, né? Não perdoei uma bobagemzinha, né? Não é bobagemzinha, não. Aí daqui a pouco você está lá todo embaraçado. E para sair dessa situação é difícil, é complicada. E aí você faz, poxa, tô assim, amanhã piora um pouquinho, daqui a pouco você está frio na sua caminhada. Daqui a pouco você não tem mais forças para continuar a sua caminhada, para continuar a prosseguir. Então, nós falamos, né, que os soldados de Cristo não podem se embaraçar com as coisas desta vida. E são coisas que, aparentemente, como eu falei, são simples. São coisas que o mundo nos oferece de bandeja e que a gente, às vezes, fica... o que é que tem, né? Como a gente já ouviu o pastor e outros pastores falarem que no inferno tem um demônio chamado o que é que tem. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que é que tem. O que é que tem? É só um pouquinho. O que é que tem? Todo mundo faz, eu também posso fazer. Mas se a gente entrar nessa, de que está todo mundo fazendo, a gente pode se embaraçar. E para sair desse embaraço, pode dar muito trabalho. Só com a misericórdia do Senhor. Então, aí traz a reflexão para a minha vida e para a sua. O que tem te embaraçado? Né? O que você tem deixado embaraçar a sua vida? Porque, às vezes, nós deixamos situações embaraçar a nossa caminhada, né? Nos paralisar ou tentar nos paralisar. Então, como eu falei, existem várias coisas: bebida, adultério, drogas, amizades, relacionamentos quebrados que devem ser refeitos, né? Falta de perdão, rede social. A gente falou muito da rede social, que hoje em dia é um embaraço muito grande na vida de adolescente, na vida de jovem, na vida de mulher casada, na vida de homem casado, na vida de idoso. Tem um bocado de gente se embaraçando com as redes sociais. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, né? Às vezes eu falo assim, será que a internet é de Deus mesmo? Porque tem hora que a gente fica assim confuso com algumas coisas. Mas é algo bom quando é bem utilizado. Na verdade, tem muitas coisas, eu como professora pesquiso, é muito bom, tem muitas coisas boas para a gente estar utilizando, mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo com as redes sociais, porque a gente tem coisas que a gente não fala, olho no olho, e manda recado. E o Senhor não quer que a gente faça assim, não. Quer que a gente sente, conserte e resolva. Vamos lá. O bom soldado de Cristo, ele agrada, a segunda parte, ele agrada aquele que o alistou. Né? Está lá continuando no versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, pronto, a fim de quê? De agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, eu não vou me embaraçar, porque eu tenho um propósito de agradar quem me alistou, né? O meu comandante, o meu senhor, o meu capitão. Eu quero agradá-lo. E o que significa agradar? Agradar significa satisfazer. Agradar significa contentar. Agradar significa dar prazer. Nós estamos fazendo isso com aquele que nos chamou para a guerra. A nossa vida tem sido agradável aos olhos do nosso Deus. O que nós estamos fazendo tem agradado o nosso Senhor. Nós cantamos ali nesse instante, né? Como pode me amar, Deus? Né? Ele nos ama de tal maneira que enviou seu Filho para morrer por mim e por você, nós pecadores. E nós amamos o nosso Deus a ponto de agradá-lo. Ele quer isso.
bons soldados de Cristo, sofre aflições, não se embaraça com as coisas da vida e procura agradar aquele que te alistou para a guerra. Então, é a pergunta que você vai fazer para você mesmo. Você, eu, né, com a minha vida, com as minhas atitudes, com os meus pensamentos, né, minhas ações, minhas palavras, tenho agradado ao meu Senhor? Tenho agradado ao meu comandante, ao meu capitão? Alguns pontos, né? Aqui eu não posso dizer assim que eu trouxe todos, não. Aqueles que o Senhor falou ao meu coração. Pontos que eu considero importantes, que mostram para nós como agradar ao nosso Deus. E o primeiro ponto que eu creio que é importante é crer nele. Crer nele. Quando nós cremos em Deus, nós estamos agradando ao Senhor. Já pensou? Nós estamos aqui, né? A gente vem para a igreja porque é automático, é mecânico, tem culto terça, tem culto quinta, tem culto domingo. E aí a gente vem para a igreja adorar, ou então está em casa acompanhando porque tem culto, porque ou você está tendo prazer de louvar, de agradar, né? De acreditar, de ter fé naquele que te alistou para essa batalha. Aí você pensa, o que é que Hebreus 11, 6 diz para a gente? Hebreus 11, 6 todo mundo conhece. Diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha só. Então, se eu quero agradar o meu capitão, o meu comandante, eu preciso crer nele. Eu preciso ter fé. A Bíblia está dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, uma coisa está ligada à outra. Então, se eu quero agradar ao meu mestre, eu preciso crer nele. Eu preciso ter fé nele. Amém? Todo mundo entendeu? Amém. Então, vamos lá. Outro ponto. Além de ter fé, além de acreditar, além de crer que ele é o meu Deus, que ele vai ficar alegre, que ele vai ficar feliz, né? Eu preciso também obedecê-lo, né? Quando o soldado vai lá para a guerra, vai para a batalha, ele precisa obedecer o seu capitão, os comandos do seu capitão. Não é verdade? Fique aqui, vá para ali, vá para a guerra de trincheiras, vá para a guerra de movimento, vá, né? Recue, lança não sei o que lá. A linguagem de guerra, que eu nunca fui não, mas eu sei algumas coisas. Então, a gente estuda, né? E tem que falar. Então, já pensou? Se o soldado não obedece, como é que vai ficar? Como é que vai agradar o comandante? Ele vai ser um rebelde, né? Um soldado rebelde. E nós não queremos ter esse título de soldados rebeldes. Nós queremos sermos soldados que agrade o nosso capitão. E para a gente ser esse soldado, nós precisamos obedecê-lo. A palavra do Senhor diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer em tudo. Não é obedecer no que me convém. Não é obedecer pela metade. Não é obedecer naquilo que é legal. É obedecer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é assim, é assim, é assim. O que é que ela me diz? Em qualquer situação, em qualquer assunto, ela nos orienta. Então, nós precisamos obedecer. Como bons soldados, nós precisamos ter uma obediência genuína e completa ao nosso Senhor. Não é uma obediência, como eu falei, parcial, né? Pela metade. Não, Deus não quer nada pela metade. Ele não quer nada pela metade. Ele nos quer por inteiros. Então, o soldado que quer agradar ao seu Senhor, ele obedece. João 14, 15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Olha só, amar, agradar, né? Satisfazer, dar prazer ao seu Senhor. Então, quem quer fazer isso, quem quer ter a postura de um bom soldado, que agradar ao seu Senhor, ele obedece. Primeiro, ele precisa crer, ele precisa ter fé,
porque sem fé ele não agrada a Deus. De hipótese alguma não adianta se aproximar de Deus com o intuito de agradá-lo se você não tem fé, se você não acredita nele. Segundo, você precisa obedecê-lo, porque a palavra diz que se vocês me amam, é o Senhor que está dizendo para mim e para você, vocês vão obedecer os meus mandamentos. E são todos, viu? Não é um sim, um não, não. Um sim, um não, não. A gente precisa pedir forças a Deus para obedecer a sua palavra. Também, outro ponto, né, daqueles que querem agradar ao seu senhor, seu comandante, seu capitão, é prestar ajuda àqueles que necessitam. Nós estamos vivendo um momento aí terrível, mundialmente falando, e muita gente perto de nós tem necessitado de ajuda. E o que é que nós temos feito para ajudar essas pessoas? Né? O que é que você, o que é que eu, como servos de Deus, como bons soldados de Cristo, temos feito para ajudar aqueles que necessitam? A palavra do Senhor em Gálatas 6, no versículo 10, diz assim: portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. A palavra está nos orientando que nós devemos fazer o bem àqueles que necessitam. Então, é um ato de agradar ao nosso comandante, fazendo bem àquelas pessoas que necessitam, aquelas pessoas que estão precisando. E vou mais longe. Em Hebreus 13, 16, diz assim: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois tais sacrifícios agradam a Deus. Ó, tá vendo? Agradam a Deus esses sacrifícios de ajudar aquele que necessita, agrada o coração de Deus. E aí, temos ajudado ou temos retido, escondido, né? Fechado as nossas mãos para ajudar aqueles que realmente necessitam? Vou voltar a ler Hebreus 13, 16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. E aí, como é que está a nossa vida de ajuda aos necessitados? Essa ajuda, eu vou até, chega a me arrepiar aqui, eu vou até mais longe. Às vezes a gente pensa que a ajuda é só você dar um prato de comida, né? Uma cesta básica. Mas às vezes você emprestar o ombro. Ai, como é uma ajuda. Às vezes você ligar para ouvir aquela pessoa que está necessitando. Ai, como é uma ajuda. Ai, como é. Eu bem sei disso. Tem momentos que você precisa. E quando você está, assim, pela misericórdia, que você diz assim, eu não tenho nada para dar, eu não tenho nada para oferecer, e a pessoa está ali pedindo, aí só o Senhor mesmo, né? Para te usar, para que você esteja ali com o ouvido atento para ajudar aquela pessoa que está precisando. Só a misericórdia do Senhor, porque todo mundo aqui tem seus problemas, né? Uns diferentes do outro, mas todos têm. Não existe ninguém aqui com a vida 100% perfeita, perfeição só nas redes sociais, né? Nas redes sociais a vida de todo mundo é maravilhosa, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Então, quando nós estamos ali naquele momento terrível da nossa vida, que a gente pensa que o mundo nos abandonou, que todos nos deixaram, e que chega uma palavra de conforto, né? De alívio, de força, de ânimo, isso é tão bom, é uma ajuda ao necessitado, é uma ajuda a alguém que está precisando, e o Pai se agrada. A palavra acabou de falar aqui em Hebreus, né, que o Senhor ele se agrada desses sacrifícios, ajudar aquele que está necessitando. Então, lembre, né, às vezes você não tem um pão para repartir, mas você tem o seu ombro para emprestar, viu? Que tem alguém do seu lado, tem alguém na sua casa, tem alguém na sua igreja, tem alguém na sua vizinhança que precisa de você. E não pense
que você vai fazer para ajudar e que o outro vai criticar e que você está puxando o saco e que você está fazendo. Pense, não. Ontem eu fiquei tão feliz. Ontem eu fiquei tão feliz com uma atitude de Bia, viu, Bia? Porque assim, tem momentos na vida da gente, poxa, que você fica procurando fuga, né? Algumas fugas. E um gesto de Bia ontem, assim, pô, não é o presente, sabe? É o gesto. Quando eu cheguei em casa, que eu vi, pô, meu coração se encheu de alegria, se regozijou, porque ela lembrou, né, de mim, mandou com todo o amor, todo o carinho. Eu fiquei muito feliz. Eu estava precisando de um dengo, e o dengo chegou na hora certa. Tá vendo? Deus usou a filha dele para trazer esse conforto ao meu coração. Então é bom isso. É bom deixar, né? Se deixar ser usada pelo Senhor para abençoar as pessoas que estão necessitando de alguma coisa. E por último, né, algo que lembrem, fé agrada a Deus. Isso aí agrada a Deus. Obedecê-lo agrada a Deus. Ajudar aqueles que necessitam agradam a Deus. Características do bom soldado de Cristo. E por último, como eu disse, foi aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Né? Muitas outras pessoas podem estar falando, pregando essa mensagem, e vai trazer renovo de uma forma diferente para a vida de cada um de nós. Mas aqui foi o que Deus me deu. Ele me disse que a gente precisa também ter uma vida de comunhão. Uma vida que agrada ao coração de Deus é uma vida de comunhão. O que é que Salmo 133, do 1 ao 3 diz? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Aí vai falar, é como óleo que desce sobre a barba de Arão. Enfim, o que é isso? Viver em comunhão. É uma vida que agrada ao Senhor. Quão bom e quão agradável, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. O Senhor se agrada da nossa comunhão. O Senhor fica feliz quando nós estamos vivendo uma vida de comunhão. A verdadeira comunhão é nos reunirmos para falarmos do amor de Deus, né? Para falarmos dos nossos anseios, para estarmos em comunhão, adorando aquele que é digno. Isso é maravilhoso. É muito bom louvar o Senhor através de vidas que estão vivendo, uma redundância, em comunhão. Então, união é sinônimo de comunhão, unidade, né? Deus quer isso de mim e de você. Deus quer que os seus seguidores, os seus servos, os seus discípulos, os seus soldados vivam uma vida de comunhão. E aí, tem 4 versículos aí em Filipenses 2, para a gente fechar aqui essa parte. Filipenses 2, do 2 ao 4. É Bíblia e é Bíblia. Não é Luciana, é a palavra do Senhor. Então, se você gosta, é obediente, você não vai se incomodar, porque a palavra está falando para mim e para você. Filipenses 2, do 2 ao 4. Observem atentamente o que é que essa palavra diz. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha só que palavra poderosa falando para a gente sobre comunhão. Isso aqui, ó, a palavra está dizendo, o Senhor está dizendo, completem a minha alegria, o meu gozo, o meu prazer, o meu agradar. Como, de que forma? Tendo o mesmo modo de pensar. Só vive assim que anda em comunhão. Não é verdade?
Nós temos pensamentos diversificados, muitas vezes um pensa de um jeito, mas a gente não vai brigar por isso, a gente vai sentar, vai discutir e vai ver qual o melhor acordo, né? O melhor ponto final a se chegar ali. Mas a palavra está nos orientando que nós temos que ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor. O amor que eu tenho por Aline é o mesmo amor que eu tenho que ter por Gilmara, por Lueme, por Nívia. É o mesmo amor, independente. É o amor do Senhor. Eu preciso viver isso na minha vida, né? Se você precisa, a gente precisa buscar isso do Senhor. Um só espírito, uma só atitude. Não agir na frente de uma forma e agir por trás de outra, né? Eu vou abrir um parêntese assim, existem situações, né, de pessoas, isso é real, não é imaginário, que assim, se estiver sozinha com você, ela não fala com você. Mas se ela estiver com uma outra pessoa, aí ela fala com você. Aí fica parecendo o quê? Que ela, por exemplo, aí às vezes você não responde nem direito, né? Porque assim, ela não fala comigo quando está só e você fica assim, oi, paz, não sei. Aí fica parecendo para os outros que você não quer falar com a pessoa. Mas desde quando ela, quando está sozinho com você, passa de largo, vira a cara e nem lhe dá a paz do Senhor. Então a gente precisa ter a mesma atitude na frente ou atrás. O que a gente falar, a gente tem que cumprir. A palavra do Senhor diz que a gente tem que agir como sim, sim e não, não. Temos que ter a mesma atitude. E não fazer nada por uma ambição egoísta, ou por vanglória, ou para querer a glória para si mesmo, por vaidade, mas fazendo tudo humildemente. E considerar o outro superior a você mesmo. Considerar o outro superior a você mesmo. Então, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas cuide também do interesse do outro. Se o que você está fazendo tem deixado seu irmão triste, tem machucado, pare de fazer. A Bíblia está dizendo que você precisa cuidar do seu interesse e dos interesses do seu irmão, né? Se você não quer que faça com você, não faça com o outro. Isso também é viver em comunhão. Isso também é viver em comunhão. E às vezes nós complicamos a palavra do Senhor de uma tal forma porque nós só queremos fazer aquilo que achamos que é correto. Mas a palavra do Senhor nos mostra, nos confronta e nos ensina. E diz para mim e para você, se nós queremos sermos bons soldados do Senhor, nós precisamos agir de maneira transparente. Viver uma vida de comunhão que agrade o coração de Deus. Uma vida sincera, uma vida verdadeira para agradar o seu Senhor. Concluindo, então lembre, o bom soldado de Cristo não se embaraça com as coisas desta vida. Luta para não cair na tentação, para não cair no laço. Vai lutando todo dia, todo dia, todo dia. É um leão que a gente mata, né? É um leão que a gente mata, mas o Senhor nos dará vitória. E o bom soldado de Cristo, ele procura agradar em tudo aquele que o alistou. Quando você ama seu marido, né? Quando você ama seu filho, a gente quer fazer de tudo para agradar aquela pessoa, não é verdade? E por que não fazer por aquele que nos amou primeiro, que se entregou por nós, no momento que a gente queria fugir, no momento que a gente se frustrou e colocou a culpa nele, né? No momento que a gente disse assim, eu perdi o emprego, Senhor, Senhor, o Senhor não viu? Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Que está doendo essa enfermidade? O Senhor está vendo? Às vezes a gente culpa ele, né? Mas ele sabe de todas as coisas. Então, que a gente possa, a cada dia, agradar ao nosso Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, todos os dias da nossa vida. E que ele dê força para mim e para você. E que você reflita antes, né, de conciliar o sono nesta noite, se tem alguma coisa embaraçando a sua vida. E se tem alguma coisa que você está fazendo que está desagradando o coração do seu mestre, o coração do seu Senhor. Que ele nos abençoe. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar. Foi uma reflexão breve, mas eu tenho certeza que o Senhor falou, porque eu sei que ele falou ao meu coração e sei que ele falou ao coração de vocês. Amém?
Amém. Você está feliz com o Senhor? Amém. Você vai continuar militando? Amém. Vai continuar buscando forças para não se embaraçar com as coisas desta vida? E vai buscar agradá-lo em tudo? Tendo fé, obedecendo, né? Obedecendo em tudo, vivendo uma vida de comunhão, uma vida que agrada o coração do nosso Deus. Amém? Vamos orar.